Olha, a gente ouve falar de inteligência artificial o tempo todo, né? Mas vamos sair um pouco do hype. Hoje, a gente vai analisar como a IA está, na prática, resolvendo um dos problemas mais básicos e, ao mesmo tempo, invisíveis das empresas. O que fazer com aquela montanha de dados que elas juntam todo dia, mas que, na real, nunca usam para nada. Para a gente entender isso bem, nossa análise vai passar por 4 pontos. Primeiro, vamos mergulhar no problema central, o tal do Dark Data. Depois, entender por que aquelas soluções mais simples de IA não dão conta do recado. Em seguida, a gente vai ver um exemplo de parceria estratégica que traz uma solução e, por fim, como tudo isso vira de fato decisões de negócio mais espertas. Ok, vamos lá. A primeira parte é sobre um desafio que é, nossa, gigantesco, mas que muitas vezes fica ali escondido no dia a dia do mundo corporativo. É como uma âncora mesmo, segurando o navio sem ninguém perceber. O que será que 82% das empresas têm em comum? É um número muito alto, né? E ele aponta para uma fraqueza que atinge a grande maioria delas. E tá aí a resposta. Basicamente, 8 em cada 10 empresas sofrem com dados que ficam isolados. Pensa assim, as informações dos clientes ficam num sistema, os dados de vendas em outro, a logística num terceiro, e eles simplesmente não conversam. O resultado? Uma visão toda picotada do próprio negócio. E esse fenômeno tem um nome oficial, Dark Data. É todo aquele conhecimento em potencial que a empresa já tem, mas que fica lá, no escuro, sem uso. Sabe, logs de servidor, e-mails trocados com clientes, dados de sensores? Tudo isso é coletado e guardado, mas muito raramente é usado para gerar um insight ou um planejamento estratégico. E para ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse gráfico. Alguns estudos mostram que quase 70% de todos os dados de uma empresa são, na verdade, Dark Data. Isso, na prática, é um caminhão de oportunidades perdidas. É não ver um padrão de compra importante ou não conseguir prever uma falha na produção, por exemplo. E isso leva a gente direto para a segunda parte. Com essa febre toda de IA generativa, a primeira ideia que vem à cabeça é só usar um chatbot. Mas, gente, os desafios de uma empresa são bem mais complexos que isso. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. A aplicação de verdade da IA no mundo dos negócios não é sobre criar um texto genérico. O que muda o jogo é conseguir transformar dados brutos específicos daquela empresa em ações de verdade. E o que é mais legal nesse slide é o contraste que ele mostra. Fica muito claro. De um lado, a gente tem esses prompts simples que só sabem o que aprenderam com dados públicos e não fazem ideia de como a sua empresa funciona. Do outro, as aplicações inteligentes, aí é outra história. Elas se conectam nos sistemas da empresa, entendem as regras do jogo e trabalham com segurança. E para ilustrar uma abordagem que tenta resolver isso, vamos usar como exemplo a plataforma DataWise, da Cleveris. Ela foi pensada justamente para ser essa ponte entre o potencial enorme da IA e a realidade super complexa dos dados dentro de uma empresa. Então, o ponto principal é ver como uma plataforma assim vai muito além de um prompt. Ela não só junta vários tipos de IA, como mergulha de cabeça no ecossistema de dados da empresa, aplicando as regras de negócio que só valem ali dentro e conversando de forma segura com sistemas que já existem. Bom, vamos em frente para ver como uma coisa dessas é construída. Porque, claro, uma solução tão completa não surge do nada, né? A complexidade de fazer tudo isso funcionar junto geralmente exige uma bela colaboração. No caso que a gente está analisando aqui, a Cleveris fez uma parceria com ninguém menos que a IBM, que é uma gigante em tecnologia para empresas, e com a TD SYNNEX, uma das maiores distribuidoras do mundo, para conseguir levar essa solução para o mercado. O motor por trás do DataWise é o Watson X, da IBM. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Isso não é uma ferramenta para o consumidor comum. É uma base de IA construída do zero para aguentar as demandas de segurança, de escala e de governança do mundo corporativo. E essa estrutura mostra bem o porquê da plataforma ser tão robusta. Ela se apoia em 3 pilares. O WatsonX.ai, que é o cérebro, com os modelos de inteligência. O WatsonX.data, que é tipo a espinha dorsal para conseguir lidar com um volume absurdo de informação. E o WatsonX.governance, que funciona como um guardião, garantindo o controle de riscos e a conformidade. Agora sim, vamos juntar todas as peças e focar no que realmente importa, o impacto disso no mundo real. Quais são os resultados que uma empresa pode de fato esperar quando adota uma estratégia de IA integrada como essa? Dá para resumir o processo todo em 4 grandes passos. Primeiro, juntar todos aqueles dados que viviam separados. Segundo, aplicar a camada de IA empresarial em cima deles.
Terceiro, usar essa inteligência toda para achar padrões e informações que estavam escondidos. E por fim, claro, usar esses insights para tomar decisões muito, mas muito melhores. E os benefícios no dia a dia são bem concretos. Uma redução brutal no tempo que se gasta fazendo análises manuais, muito menos erro e retrabalho por causa de dados inconsistentes e, o mais importante, um acesso único e seguro a toda a informação, não importa onde ela esteja guardada. Essa citação amarra bem o objetivo final da colaboração. A ideia dessa união é criar um ecossistema completo, que não entrega só a inteligência, mas também toda a segurança e a governança que o ambiente de uma empresa exige. No fim das contas, a mensagem principal é essa. Ter um monte de dados por si só não gera valor nenhum. O verdadeiro poder da IA empresarial é conseguir aplicar ela de forma estratégica para transformar um ativo que estava parado, o Dark Data, em um motor de decisões inteligentes. E a gente termina com uma provocação para todo mundo pensar. Dentro de cada organização, existe um universo de informações que não está sendo explorado. A pergunta que fica no ar é: qual será o potencial que está aí, escondido nesses dados, só esperando para ser descoberto?